Muito bem, graças a Deus estamos de volta no nosso estudo bíblico aqui da Arca. Estamos falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse e a gente já está na parte final do nosso estudo, as últimas 3 igrejas. Na semana passada nós falamos sobre a igreja de Sardes. Na verdade falamos sobre a cidade, contamos um pouquinho a respeito da cidade de Sardes, e hoje a gente vai falar sobre a carta propriamente dita. Então, só recapitulando, que sempre que a gente analisa a carta, a gente divide a carta em 3 partes. Na primeira parte a gente vê a identificação de Cristo, depois a gente vê a situação da igreja com pontos positivos, com pontos negativos, e toda a carta termina com uma promessa para aquele que vencer. E no caso de Sardes não é diferente. A gente já viu isso acontecendo também em Éfeso, em Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e agora entrando na carta a gente vai ver que essas 3 partes elas também acontecem aqui com a igreja de Sardes. O texto está em Apocalipse, no capítulo 6. Deixa eu desmarcar tudo isso aqui, porque ficou bem cheio de marquinhas. Então, só para não parecer confuso para você, eu vou tirar essas marquinhas e aí a gente continua daqui. Então, está lá no capítulo 3, versículos de 1 a 6, são apenas esses 6 versículos. E o texto da carta de Sardes diz o seguinte, no capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza. Então, um ponto super importante aqui nessa leitura que a gente tem, pensando em Jesus falando que a igreja, ele sempre destaca que conhece as obras, que você tem fama de vivo, vamos dar um destaque aqui, só que mas está morto. Então a igreja tem fama de viva, mas não estava morta. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Olha, que situação séria acontecendo aí na igreja. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Então, Jesus falando que as obras que a igreja realiza não são obras íntegras. Lembre-se, pois, do que você recebeu. Olha só essa sequência de verbos aqui. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão. Lembra da parábola do ladrão? Aqui tem um eco daquela parábola do ladrão. E você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas, olha só que curioso, poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, esses 6 versículos, a gente vê a carta que foi destinada para a igreja de Sardes. Então, a gente tem um pouco da problemática existente naquela igreja, e Jesus pontuando algumas coisas aí que eram bem negativas, começando pelo fato de ter fama de estar vivo, mas estar morto, e passando aí por outros aspectos um pouco problemáticos dentro da igreja. Mas se a gente pegar esses 6 versículos, da forma que eles estão,
e colocar dentro daquela estrutura de 3 partes, então aqui a gente já começa a identificar cada uma daquelas 3 partes. Então, logo no primeiro versículo, a gente vê Cristo se identificando, né, se apresentando para a igreja. O versículo, né, terminando, né, o primeiro versículo e continuando aí no 2, 3 e 4, a gente vê a situação da igreja com os seus pontos positivos, com os seus pontos negativos. E o versículo 5 tem então a promessa para aquele que vencer essa situação. Então, aqui está a carta dividida exatamente nas 3 partes que a gente vem estudando. Vamos entrar um pouquinho em cada uma delas, então começando pela primeira parte, onde a gente vê Cristo então se apresentando, se identificando para a igreja de Sardes. E aqui tem 2 aspectos curiosos, porque o primeiro, a gente vê Cristo falando que ele é aquele que tem os 7 Espíritos, né, uma clara referência ao Espírito Santo. E a gente vê, né, nos capítulos anteriores que, né, esses 7 Espíritos representam o Espírito Santo. Eles aparecem aqui associados, né, na fala de Jesus, porque lá atrás, quando Jesus ainda estava aqui com seu ministério terreno, ele disse que iria para o Pai, mas enviaria um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então, aqui a gente vê, logo nesse começo, essa forte associação entre Cristo e o Espírito Santo, né, nesse papel de Consolador, de acompanhar a igreja. Só que na sequência fica até mais interessante, porque Cristo fala que, além do Espírito Santo, ele fala que ele é aquele que tem as 7 estrelas. Né? E essas 7 estrelas, elas representam as igrejas. Não apenas a igreja de Sardes, mas a igreja na sua plenitude, porque o número 7, e vale um destaque aqui, né? O número 7 está sempre associado com a questão da plenitude, né? De ser algo completo, algo pleno, né? Sem nada faltando, sem nada devendo, né? Então, quando a gente vê essa referência às 7 igrejas, as 7 igrejas aqui não são apenas as 7 igrejas desse Apocalipse, dessas cartas, mas a igreja como um todo. Então é importante lembrar que a forma como Cristo se identifica aqui é uma forma que mostra que ele é o cabeça da igreja de uma forma plena, de uma forma ampla, não limitada a nenhum espaço geográfico, nem a nenhum período de tempo, mas em todos os lugares, em todos os tempos. Então Cristo aqui se identifica de forma plena, de forma ampla, como cabeça, como aquele que detém, né, o controle, a ação, a soberania sobre a igreja de uma forma geral. Então, essa foi a apresentação de Cristo. Se a gente continuar nos versículos seguintes, Cristo fala que conhece as suas obras, então um bom destaque para a questão da onisciência, né? Cristo como onisciente sabe de todas as coisas. E aqui começa o primeiro ponto negativo, que é um ponto muito grave, né? Que a igreja tinha fama de estar viva, só que na realidade a gente vê que ela estava morta. Então, a sensação que isso remete para a gente é que a igreja ela tinha uma aparência de atividade, de envolvimento, de identificação com a obra, com a vontade do Senhor, só que isso era só uma questão externa, era uma fama, então era uma reputação, digamos assim, presente na igreja, de forma externa, mas o interior era completamente diferente. Enquanto, né, para fora parecia que era uma igreja viva, no interior, né, no íntimo, nada disso. A igreja estava morta, né? E Cristo destaca, olha, fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Aqui uma referência muito curiosa, porque a gente viu na semana passada
na aula anterior que a igreja de Sardes ela foi atacada pelo menos 2 vezes e esse ataque só prosperou porque os vigias eles se descuidaram, não ficaram atentos, não observaram a movimentação, o inimigo veio, atacou a cidade, saqueou, destruiu e foi aquela loucura. Então aqui era um ponto que para a igreja de Sardes fazia muito sentido, porque na história deles, eles já tinham um registro do problema da falta de vigilância, de você não estar atento, de você não prestar atenção. Então, falar disso aqui fazia muito sentido para eles, porque na sua cidade eles já tinham sofrido gravemente pela falta de vigilância, né? E não é só uma questão de vigiar, a gente vê que é vigiar, mas também fortalecer, porque ainda tem um contingente aqui que estava para morrer, né? Porque as obras que eles realizam não são íntegras na presença de Deus. Olha só que coisa interessante, né? Então, é uma igreja que não está viva, só tem a fama de estar viva, mas estava morta. Tinha um problema de vigilância, não prestava atenção, não tomava cuidado, não ficava atenta às movimentações espirituais que o inimigo estava fazendo. Precisava fortalecer, né? Precisava fortalecer aqueles que ainda, né, não tinham morrido definitivamente, né? Tinha um problema de obras, porque as obras que a igreja fazia não são íntegras, né, na presença do meu Deus, Jesus falando. Isso significa que, por mais que a igreja pudesse até ser ativa, estar fazendo alguma coisa, não era algo que realmente se destacava diante do Senhor. Então, isso é muito comum nesse contexto de viver de aparências, né? Porque quando você vive de aparências, e era um pouco o caso aqui, você faz parecer que está tudo bem, faz parecer que está tudo funcionando, que está tudo certo, só que diante do Senhor, a realidade e a leitura divina, digamos, dessas coisas eram bem diferentes. Então, as obras que a igreja estava fazendo não eram íntegras, então tinha muita falha, tinha muito problema, tinha muita coisa que precisava ser melhorado, corrigido. O versículo 3, a gente vê: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Aqui está falando do Evangelho, da verdade, da revelação da verdade, né, nas Escrituras, na palavra. Então, eles receberam e ouviram. Então, tem muito a ver com o fato de quando o Evangelho chegou em Sardes, a mensagem foi bem recebida, foi entendida. Então, tinha clareza o suficiente do que eles deveriam fazer e como deveriam agir. E a recomendação de Cristo diante disso é guardar, né? Guardar, e guardar aqui não é simplesmente de esconder, depositar, deixar num canto, né? Mas colocar no coração, trazer de volta para as raízes da prática da vida, não apenas, né, como um estereótipo, mas como uma prática espiritualmente sadia, espiritualmente correta. E a outra recomendação é a recomendação de se arrepender. Arrependa-se. Porque eles precisavam entender que essa fama de estar vivo era só aparência, porque na prática as obras não eram íntegras, a fama era só um estereótipo para aquela igreja, não era a realidade espiritual por dentro, né, do dia a dia da igreja. Então precisava se arrepender daquela situação. E um alerta muito grave, porque na sequência, se você não vigiar, então, acho que Cristo aqui já estava alertando, olha, eu estou falando, mas, né, não sei se você está querendo entender ou não, mas presta atenção. Se você não vigiar, e aí lembra que a gente, né,
vai lá no comecinho do versículo 2, tem a questão da vigilância aqui sendo destacado. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Então, assim, o recado para a igreja é: fique atento, porque eu posso virei como ladrão, você não vai ter ideia do momento que isso vai acontecer, só que essa vinda vai ser contra você. Olha só o finalzinho do versículo 3, virei contra você. Então é um vir para julgar, é um vir para acertar as contas, porque a igreja foi advertida, a igreja foi exortada a se arrepender, a se reposicionar, mas se não vigiar, se não observar essas coisas, se não ficar atento a essas questões, Cristo vai colocar isso contra a igreja. Então é uma questão de juízo, de mostrar que a vida com Deus não pode ser tratada de forma leviana. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Essa era a mensagem que a igreja estava recebendo. No versículo 4, você tem aí em Sardes umas poucas pessoas, olha só que triste, né? Poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E o que isso quer dizer? Lembra que as obras não são íntegras? No geral, a igreja vivia um estereótipo cristão, mas a essência era uma essência bem deturpada, bem descaracterizada. Só que tinha algumas pessoas que não caíram nessa, elas não contaminaram as suas vestes. Isso significa que, de certa forma, elas estavam andando do jeito que o Senhor esperava delas. E, por andar, ele ainda fala o seguinte, que elas andarão comigo, olha que privilégio, né? Andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Então, aqui a gente está falando de modo de vida, né? Vestes, eu até vou destacar aqui, vestes não tem a ver com a roupa, né? Ou o tecido, ou a qualidade, ou se está na moda, nada disso, mas tem a ver com comportamento, tem a ver com atitude, tem a ver com aquilo que nos envolve, né? E essas pessoas não se contaminaram com as sujeiras que os demais estavam contaminados. E por causa disso, eles teriam esse privilégio, porque eles eram dignos, eles não tinham se sujado como os demais se sujaram. Então, esses versículos, metade do versículo 1 até o finalzinho do versículo 4, a gente vê qual que era a situação da igreja, aí, com pontos muito negativos, mas mesmo assim ainda um remanescente que se dispôs a não se contaminar diante daquela situação. Continuando, o versículo 5, a gente tem então a promessa para o vencedor, né? E a primeira parte dessa promessa começa dizendo que eles vão continuar vestidos de branco, né? Esse vestido de branco significa pureza, significa, né, reconhecimento pela santidade, pela fidelidade. Então, é importante para a igreja ter essa consciência, né? Esse vestido de branco é exatamente um contraste que aponta para a situação dos demais, que não eram íntegros, que não estavam vivos, muito pelo contrário, estavam mortos, né? E para mudar essa situação, eles precisavam se arrepender, e a promessa é que eles estariam assim justificados, purificados, libertos de toda a contaminação. E continuando, a gente vê que de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Então, se tinha uma coisa que eles poderiam acreditar, o vencedor daquela situação toda, é que mais do que ser justificado, purificado ou liberto, além disso tudo, o seu nome continuaria registrado no livro da vida.
nunca será apagado, nunca será riscado, não vai ser eliminado jamais desse livro. E aí Cristo ainda ressalta que ele vai confessar o nome do vencedor diante do Pai e também diante dos anjos. Então olha só que privilégio, né? Ser elogiado, porque a ideia aqui é bem essa, né? Elogiar diante de Deus, diante dos anjos, a atitude daquele vencedor que se dispôs a não se contaminar, que se dispôs a não viver morto espiritualmente falando, mas praticando obras íntegras diante de Deus. Então, essa mensagem para a igreja de Sardes, como que a igreja recebeu, então, analisando um pouco do contexto, do que significava cada uma dessas palavras para a igreja de Sardes, lá no finalzinho do século I. Né? E agora a gente vai voltar um pouco e pensar exatamente nessas palavras, mas olhando para a nossa realidade aqui no século XXI. Né? A gente está no século XXI, essa carta ela ainda fala conosco, com certeza fala, mas vamos colocar um pouco do nosso olhar século XXI nesse texto aqui. Né? Então a gente voltou e observa, né? Cristo se apresentando para nós, agora é século XXI, não pensa mais em como que a igreja recebeu essa carta. Então, uma das coisas que a gente também deve destacar para os nossos dias de hoje é que Cristo é aquele que é o cabeça da igreja, aquele que tem as 7 estrelas. A gente vive numa época onde as pessoas querem ser os cabeças da igreja. Né? Não sei se você concorda comigo, mas se você observar um pouco, a gente vê algumas situações onde as pessoas querem decidir, onde as pessoas querem resolver, né? Elas querem tomar as decisões. Eu glorifico muito ao Senhor, porque a gente está numa igreja onde a gente tem muito temor com relação a isso. Então, a gente não toma decisões de uma hora para outra, porque a gente consulta, a gente conversa, a gente ora, busca, porque a gente sabe que no final das contas, quem é o cabeça? Quem é o Senhor dessa obra? É Cristo. Então, todas as decisões a gente procura sempre ter certeza de que realmente essa é a direção que o Senhor está nos dando e não da nossa cabeça, da nossa vontade. Por quê? Porque é o Senhor. Então, uma das coisas muito importantes para nós é tudo aquilo que você fizer, mesmo na tua vida pessoal, não precisa ser necessariamente no teu ministério, mas tudo aquilo que você fizer, inclusive na tua vida pessoal, faça sempre debaixo da direção do Senhor, porque é Ele quem nos conduz, é Ele quem direciona a nossa vida, é Ele que nos faz enxergar o melhor caminho, a melhor alternativa, a melhor opção para a nossa vida. Então, continuando, né, Ele sabe das nossas obras, então não dá para esconder nada do Senhor, Ele sabe tudo aquilo que está acontecendo conosco, mas uma preocupação muito séria é cuidado com a questão do estereótipo. A fama de estar vivo. Às vezes a gente quer vender uma imagem que não é a nossa realidade. Às vezes a gente quer parecer santo e por dentro a gente está bem sujo. Às vezes a gente quer parecer que sabe das coisas, mas na verdade a gente está cheio de dúvidas. Às vezes a gente pode se deparar com uma situação onde a gente mostra uma imagem que não é realmente aquilo que está no nosso coração. A gente não engana, pelo menos Deus a gente não engana, a gente pode enganar as pessoas, mas o Senhor não. Então, cuidado, porque se a gente entrar por uma situação como essa, certamente a gente vai ter muito prejuízo, e não é financeiro, mas é prejuízo espiritual. E se por alguma razão você entrou por um estereótipo, né, se livre disso, porque a direção do Senhor é vigia, então observa
aonde que as coisas saíram dos trilhos. Observa onde que as coisas deram errado e fortaleça o restante. Então, olha, eu sou fraco nesse aspecto, então eu vou me corrigir para não ser mais fraco nesse aspecto. E as outras coisas que eu não sou fraco, eu vou fortalecer. Porque, no final das contas, é uma questão de equilíbrio, né? Então, à medida que você vai corrigindo e vai mantendo as coisas que estão boas funcionando, aquela parte que está sendo corrigida vai chegar uma hora que vai estar no mesmo patamar dos demais. Aqui a preocupação eu tenho um problema muito localizado em alguma parte da minha vida, tenho outras coisas que não estão com problema, digamos assim, mas o que pode acontecer em muitos casos é aquilo que está bom começa a desmoronar, e aí aquilo que está ruim, aquilo que está bom, acaba ficando tudo no mesmo patamar, tudo ruim. Então a preocupação de Cristo aqui com esse alerta é vigiar, observar aonde as coisas estão dando errado, para que a gente corrija, a gente se posicione e manter as coisas que estão funcionando para que elas não sejam destruídas também por causa dos nossos equívocos espirituais. Então vigia, fortaleça aquilo que está bom. Por quê? Porque se as nossas obras não forem íntegras, se a gente não tiver santidade, firmeza, comprometimento, sinceridade, a gente tem um grande problema. Então, e isso é um alerta muito grande, muito importante para o nosso século XXI, porque a gente está num século de aparências, né? Se você observar, existe um fenômeno aí chamado rede social, onde todo mundo está sempre lindo, maravilhoso, mas a gente sabe que a vida não é uma rede social, onde você só vai postar seus bons momentos, tem momentos de dificuldade. Então, o alerta é: seja íntegro, não se suje, não se contamine, não se envolva com aquilo que não agrada o Senhor. Então, foge disso, não agrada a Deus, tira fora da sua vida, não deixa isso te contaminar, não deixa isso te envolver. Por quê? Porque em algum momento você e eu, nós recebemos e ouvimos a verdade. Então a gente sabe como que as coisas funcionam, a gente sabe das implicações espirituais que o pecado traz na vida das pessoas, né? O ódio, a inveja e todo o restante de malignidades que existe, a gente sabe que essas coisas não podem trazer nada de bom, né? Mas o importante é: guarda aquilo que você recebeu, guarda a verdade, se arrepende das coisas erradas que você está fazendo, então não deixa isso constante na tua vida, tira fora, abra mão. Por quê? Porque Cristo está aí, e se ele vier como um ladrão, ele vai vir contra você. Isso significa que ele vai te avaliar e vai deixar bem claro onde está o problema. Precisa chegar nesse ponto? Certamente não. Certamente não. Tá? Então não deixa as coisas se perderem ao ponto de você começar a ver que a tua vida está degringolando, né? Não precisa chegar nesse ponto. E o que Cristo quer com essa mensagem não precisa chegar nesse ponto, não precisa deixar essas coisas perderem o rumo de vez para você se reposicionar, se ajustar novamente e entrar dentro dos eixos. Tá? Essa segunda fase fala da questão da contaminação. Então, né, de novo, não se contamina, não se suja com essas coisas. Tenha o cuidado de olhar e discernir o certo do errado, optar pelo certo e rejeitar o errado, para que a gente não viva numa circunstância onde a gente já não consegue mais separar o bom do mal e acha que tudo está igual e tudo serve, quando na verdade não é. Amém? E para terminar, existe uma promessa, é uma promessa para você e para mim, né, de estarmos aí vestidos de branco, né, com toda a pureza, com toda a santidade,
né, descontaminados, se alguma coisa nos contaminou, livres de todo mal, nosso nome escrito no livro da vida, e Cristo confessando o nosso nome diante do Pai e também diante dos seus anjos. Olha que promessa maravilhosa, né? É altamente espiritual. E é difícil da gente imaginar toda a extensão dessa promessa, porque ela começa nos livrando de toda a condenação, de toda injustiça, de todo peso que as nossas ações erradas, né, trouxeram de consequência. Então tem toda uma questão de justificação aí, nesse sentido de estar vestido de branco, né, a promessa de que o nome jamais vai ser apagado no livro da vida. Então é garantia da eternidade, garantia de que, né, do lado de lá as coisas vão ser boas, vão ser maravilhosas, né, a gente vai ter a compensação e em termos de paz, de tranquilidade, de um tipo de vida que a gente não consegue sequer imaginar, mas, né, a gente pode de alguma forma crer que do lado de lá tem algo muito melhor, muito mais excelente do que a gente pode sequer pedir ou pensar. E também saber que Cristo, ele confessa o nosso nome, ou seja, nos elogia e mostra que a gente está do jeito certo, no caminho certo. Essas são partes de uma promessa maravilhosa e vale a pena a gente persistir para alcançar tudo isso. Então, é para o vencedor, então é para você, é para mim, é para todos aqueles que realmente vencerem essa fama de estar vivo, quando na verdade é só uma questão de morte espiritual, a gente deixar essas obras hipotéticas que não são íntegras, que não fazem nenhuma diferença, mas que mostram as nossas deformações. Para com isso, guarda o que é bom, se arrepende e deixa que no tempo certo Deus ele vem com a sua bênção, com a sua paz, com a sua alegria e vai resolvendo tudo aquilo que a gente precisa. Amém? Então que Deus te abençoe. Terminamos por aqui e na próxima semana a gente vai falar então da igreja de Filadélfia. Então fica com Deus, Deus te abençoe, tchau, tchau.